Editorial. O Brasil enfrenta uma crise como a da Itália, onde ocorreu a Operação Mãos Limpas. Lá como aqui, a classe política foi praticamente dizimada, renascendo posteriormente com aquilo que havia de pior no submundo da política italiana. O ventre da máfia pós-corrupção acabou gerando o Berlusconi, uma figura controvertida, pior que aqueles que foram combatidos sob a acusação de que haviam enfiado aquele país numa era de ladroagem difícil de ser contornada. Da mesma forma, a operação prosseguiu até que apareceu o Busqueta, que resolveu soltar a língua, falar o que sabia, e diante disso, ele quebrou a tal de omertá, que é o código de silêncio dessa organização criminosa, nascida no berço da Itália, e a partir daí a máfia acabou sofrendo um terrível revés, um abalo, com seus chefões sendo identificados, presos, enviados para as cadeias, tendo a máfia se reorganizado depois e sobrevivido com novos chefes, mostrando que o mundo do crime anda sempre na frente da justiça e da polícia, não sendo, portanto, possível da polícia ou da justiça trabalhar antes que o crime aconteça. O Brasil da Lava Jato parece ser uma cópia abrasileirada da operação italiana, só que com novos ingredientes, alguns que sobrepõem a razão, porque com nossa latinidade presente, decisões a respeito daquilo que está acontecendo às vezes, parece difícil de dissociar entre o que diz o coração contra a razão do que diz a cabeça. O procurador Rodrigo Janot emitiu 2 notas oficiais tentando explicar seu acordo com os donos da JBS, sem que isso passasse pelo Supremo, queimando importante etapa que se fez, assim, recordista no tempo em que foi concedida a delação premiada aos irmãos Joesley e Wesley, donos do JBS, que se revelou uma multinacional criminosa e que, por conta de uma perigosa ação controlada, chegaram a gravar, a pedido do Ministério Público Federal, o próprio presidente da República denunciando, demonstrando que ele também estaria envolvido em todas essas falcatruas. O povo começa a desistir da Lava Jato. A operação se prolonga demais e começou
a enveredar por caminhos perigosos, que é a tal de caça às bruxas, tornando-se pernicioso, inclusive, para o andamento do próprio país. Como um trem sem freios, a operação segue fazendo suas próprias regras, assustando até a mais alta Corte de Justiça do Brasil, exigindo dos ministros, provavelmente nesta semana, uma placa de pare ao Ministério Público, além de balizar quem é quem na hierarquia judiciária, capaz de opinar com base na Constituição aquilo que deve, pode e não pode ser feito. Diferente do caso da Petrobras, onde a Justiça teve que decidir, e ainda não o fez completamente, quem é o chefe da organização criminosa, porque aquela empresa possui participação do governo somente em 28% do seu capital e o resto é composto por pequenos acionistas, portanto, pessoas que utilizaram inclusive o FGTS para comprar ações da empresa. A JBF Friboi possui 2 proprietários, que é o Joesley e o Wesley, e que respondem pela maior multinacional de crimes já construída no Brasil e, pasmem, senhores, com o dinheiro do BNDES, que é meu, que é seu, que é nosso. Eles estão em liberdade e vendo o circo pegar fogo. Mas estamos vendo como o caso de ontem, quando o Fantástico da Rede Globo parou o Mato Grosso do Sul para ver uma reportagem gravada envolvendo governador, ex-chefe da Casa Civil, que dias atrás foi a uma reunião a porta fechadas entre governador e deputados na Assembleia Legislativa, sentando-se à cabeceira da mesa, o que é mais grave. Além disso, pessoas ligadas a chefes de Casa Civil, todos eles recebendo propinas no atual governo. É lamentável que estejamos vivendo este clima em nossos dias, até porque todos acreditávamos que o governador fosse uma pessoa que não compactuasse com isso, que não tivesse qualquer compromisso com este nojo que aparece dentro do seu governo. E ontem a Rede Globo o pegou direitinho. Quando ele defende os seus amigos, quando ele diz que não há corrupção dentro do seu governo, e quando a própria reportagem assume aquilo que os irmãos batistas denunciaram como um apêndice da delação premiada que fizeram na Procuradoria-Geral da República. Eu confesso que fui dormir triste e, ao mesmo tempo, pensando o que deve sentir um governador quando vê ele exposto daquela forma vexatória a nível nacional.
Eu queria ser um mosquitinho para saber qual é o clima hoje dentro da governadoria. Quando tudo veio ao ar e tudo está disposto de forma a não restar mais dúvidas de como age o governo do senhor Reinaldo Azambuja. É muito triste ver tudo isso acontecendo num estado como o nosso. E a matéria apresentada ontem na Rede Globo fecha o Picanha Gate denunciado na revista Boca do Povo. E que foram à justiça e que mandaram tirar do ar, mandaram censurar aquilo que a revista impressa havia dito. E tem mais coisas. E o pior é saber que a qualquer instante pode encostar o camburão da Federal, levar o ex-chefe da Casa Civil, que comandava o esquema de propina, e o próprio governador pode acabar entrando no camburão e sendo preso pelo sistema instalado no governo do estado. Esses dias atrás, comentando este assunto aqui no nosso programa, eu disse ao Reinaldo, na questão de se autopreservar, porque ele vai deixar de ser governador um dia, mas a sua vida pessoal, a sua vida em sua casa, em sua família, em seus negócios, vai continuar. Eu pedi a ele: Reinaldo, entregue o cargo, saia enquanto é tempo. Eu volto a dizer ao governador: saia enquanto é tempo, enquanto não aconteceram coisas piores, porque a sua situação é gravíssima. E se o senhor não sair, vai passar o vexame de acabar tendo que entrar num camburão da Polícia Federal e ainda ter que voltar para o cargo, enfrentar o funcionalismo público de cabeça erguida, que é o que eu duvido muito. Bom dia.